Boa tarde. Esta é a quinta aula do curso Introdução à Sobrecerteza de Wittgenstein. Nosso assunto hoje é a defesa do senso comum de Moore. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar o fato de não ter completado a edição dessa aula e enviado para o YouTube ainda para responder uma pergunta que me foi enviada por e-mail, que eu acho que é de interesse geral, e por isso eu respondo aqui. Foi o e-mail do Pedro Noguês, que me escreveu o seguinte: a respeito da quarta aula e do texto de Goldfarb, Wittgenstein and the Fixity of Meaning, tem uma questão a fazer. Mais especificamente sobre a aparente abolição da lógica, investigações, parágrafo 242. Parece acompanhar o Goldfarb quando ele diz que o abandono do postulado da independência do sentido de uma proposição à verdade de qualquer outra proposição, citação agora, certamente abole a lógica no sentido de Frege, de Russell e do jovem Wittgenstein. Goldfarb, página 88. E aí, Pedro prossegue, certamente no sentido do jovem Wittgenstein. Mas como é que uma lógica que se fundamenta na verdade, não de algumas, mas de todas as proposições verdadeiras, como eram ambas as de Frege e Russell, seria abolida pela consideração de que o sentido de uma proposição pode depender da verdade de alguma proposição? Bom, eu acho que aqui o cerne da questão está na ideia de uma lógica que se fundamenta na verdade, não de algumas, mas de todas as proposições verdadeiras. Esse fundamentar-se aqui é que é preciso esclarecer. Porque não há dúvida que para Frege, como para Russell, as proposições da lógica são proposições verdadeiras, não são meras tautologias de modo algum, elas têm um conteúdo substantivo, elas são descrições de as propriedades de objetos, de estruturas que constituem a realidade objetiva, os objetos lógicos, cuja existência o tratado recusa. Por isso, tanto para Frege como para Russell, a lógica é uma ciência e, de fato, a mais geral de todas as ciências. A lógica anuncia verdades que são comuns a todas as ciências. Verdades acerca do quê? Acerca dessa dimensão atemporal e não espacial da realidade, que é constituída pelos objetos lógicos. As leis da lógica, escreve Frege, nas leis fundamentais da aritmética, são marcos plantados no chão da eternidade. Bom, neste sentido, as proposições da lógica são um conjunto de proposições verdadeiras. Mas, o que é importante, nem para Frege nem para Russell, as proposições da lógica pressupõem outras proposições cuja verdade seria condição de que essas proposições fossem, por sua vez, verdadeiras, portanto, cuja verdade seria condição de que quaisquer proposições tivessem sentido. Porque relações lógicas entre proposições são relações que as proposições têm em razão do seu sentido, não do valor de verdade que atualmente tem. Todo homem é mortal, Sócrates é um homem, implica Sócrates é mortal, independentemente da verdade ou falsidade dessas proposições, mas dependendo sim do seu sentido. Ora, esse sentido não deve pressupor a verdade de nenhuma proposição, em particular de nenhuma proposição empírica. E é esse o sentido em que Goldfarb diz, a meu ver com toda a razão, que também para Frege e para Russell, como para Wittgenstein, a lógica não tem pressuposições. Isso é, nenhuma proposição empírica é pressuposta, é condição de que as leis da lógica sejam as leis que são, de que tenham o conteúdo que tem. O que para Wittgenstein troca mais tarde, depois de 29, parece abolir a lógica, é o reconhecimento de que o sentido de uma proposição pressupõe a verdade de certas proposições empíricas, aí é que está. O sentido da proposição, esta mesa tem 1 metro de largura, pressupõe verdades, proposições empíricas acerca dos instrumentos que nós empregamos para medir.
o sentido da proposição Joana está triste pressupõe a verdade de certas proposições empíricas sobre a relação entre estados mentais e emoções e a sua expressão comportamental. Tá? Então, de novo, o sentido da proposição pressupõe a verdade de uma outra proposição, mas de uma proposição empírica. E, nesse sentido, Frege, Russell e Wittgenstein estão de inteiro acordo. De resto, a formulação mais cuidadosa do princípio da independência do sentido em relação à verdade, anterior a Wittgenstein, se encontra em Russell, em On the Nothing. Tá? Por isso, foi exatamente por ali que eu fui rastrear o fio da meada da tese da independência do sentido em relação à verdade. Então, é esse caráter aqui, sem pressuposições, isso é, sem quaisquer pressuposições extralógicas, quaisquer que elas sejam, que caracteriza a natureza da lógica, tanto para Frege, como para Russell, como para Wittgenstein. Então, eu não diria, não me parece ideal, não é um erro crasso, mas não me parece ideal dizer que para Frege e para Russell as proposições da lógica se fundamentam na verdade de todas as proposições. Não, as proposições da lógica são um conjunto de proposições verdadeiras, mas essas verdades lógicas não estão fundamentadas em nada de extralógico. A lógica é inteiramente autônoma em relação a quaisquer conteúdos empíricos. A lógica não apenas não pressupõe nenhuma ciência particular, toda a ciência particular pressupõe a lógica. Não há nada de mais fundamental do que a própria lógica. Então, as proposições da lógica não estão fundamentadas em nada além delas próprias. Tá? E esse caráter, sem pressuposições da lógica, é isso que Wittgenstein vai questionar a partir de 1929. E, de fato, o eixo do seu percurso, nos 20 anos que se seguiram ao retorno dele à filosofia, de Cambridge Marxist Logical Forum, em 1929, até as observações sobre a filosofia da psicologia, em 1949, é a investigação das consequências do abandono do postulado da independência do sentido em relação à verdade. E é isso que vai levar finalmente ao último estágio, que é sobre a certeza. Tá? Então, assim, o nosso percurso até aqui foi entender o que acontece com as relações de significado e verdade, e eu dei alguns exemplos, né, nos textos de Wittgenstein anteriores a Sobre a Certeza, de como o tema central desse último escrito emerge nos escritos da década de 30. E, em particular, eu dei uma certa importância a uma passagem crucial das observações sobre os fundamentos da matemática, a saber, a proposição o parágrafo 22 da sexta parte das observações sobre os fundamentos da matemática. Essa sexta parte foi escrita, deixa-me só confirmar a data aqui, não quero chutar de memória, foi escrita já é da década de 40, essa altura, de 43, entre 43 e 44, mas antes, em qualquer caso, da estadia de Wittgenstein em Nova York, das discussões com Norman Malcolm e da releitura dos artigos de Moore que se seguiu. Lembre, essa passagem dizia o seguinte: agora alguém diz que na série dos números cardinais, que obedece à regra mais um, cuja técnica nos foi ensinada de tais e tais maneiras, 450 sucede 449. Isso não é a proposição empírica de que chegamos de 449 a 450, quando nos parece que aplicamos a operação mais 1 a 449. Antes, é uma estipulação de que só quando o resultado é 450, nós teremos aplicado a operação. É como se tivéssemos enrijecido a proposição empírica, fazendo dela uma regra. E agora temos não uma hipótese que é testada pela experiência,
mas um paradigma com o qual a experiência é comparada e julgada, e assim uma nova espécie de juízo. Esse é o tema de Sobre a Certeza. Está perfeitamente claro para Wittgenstein já nos anos 40, e há antecipações nos escritos dos anos 30 também, que eu ilustrei na aula passada, em particular nas observações sobre a filosofia da matemática. Porque, desde Some Remarks on Logical Form, Wittgenstein está a voltas com problemas cuja solução requer, e ele sempre retorna a isso, o abandono do postulado do sentido em relação à verdade. E é aí que Moore vai entrar em cena. Em particular, o recurso que nós encontramos na filosofia de Moore a proposições empíricas, ou pelo menos que parecem ser proposições empíricas, proposições, como Wittgenstein vai dizer sobre a certeza, que tem a forma de proposições empíricas. E o que é ter a forma de uma proposição empírica? É ter a forma de qualquer coisa que possa ocorrer como antecedente anafórico do esquema proposicional. Assim estão as coisas. No Tratados, Wittgenstein tinha dito que essa era a forma geral da proposição. Nas investigações, ele explica como é que essa construção, assim estão as coisas, é empregada. Isso é matéria do parágrafo 134 das Investigações Filosóficas. Wittgenstein escreve aí: consideremos a frase assim estão as coisas. Como é que eu posso dizer que isso é a forma geral da proposição? Antes de tudo, e principalmente, ela própria é uma frase do alemão, português, isto é, porque tem sujeito e predicado. Assim estão as coisas. Assim, sujeito, predicado, estão as coisas. Mas como essa frase é aplicada? Isso é na linguagem cotidiana, porque foi aí que eu a encontrei, e não em outra parte. Dizemos, por exemplo, ele explicou sua situação para mim. Disse que assim estavam as coisas e que, portanto, ele precisava de um adiantamento. Então, veja, o sujeito disse alguma coisa, uma sequência de proposições, um conjunto de proposições. E disse que assim estavam as coisas. Assim como? Como essas proposições diziam. Tá? O assim estão as coisas aqui refere-se anaforicamente ao antecedente que é assim estão as coisas. É uma variável, Wittgenstein prossegue dizendo que é um esquema proposicional, vejam só. Podemos dizer, portanto, que essa frase está por alguma afirmação. É empregada como um esquema proposicional, mas só porque ela própria tem a construção de uma frase do alemão, do português. Podia facilmente, em vez de tal e tal é o caso, dizer as coisas estão assim e assim por diante. Também se poderia usar simplesmente uma letra, uma variável, como na lógica simbólica. Mas, claro, ninguém vai dizer que P é a forma geral da proposição. No entanto, no cálculo proposicional, P funciona exatamente como algo que é a forma geral. A P refere-se a um certo conteúdo, e esse conteúdo só pode ser explicado em termos da relação de independência anafórica. Ele explicou sua situação para mim e disse que assim estavam as coisas, assim como ele tinha dito. Esse é o caráter da anáfora. Pensem no exemplo de Donald Davidson. A Terra gira. Galileu disse isso. Se eu tomar só a segunda frase, Galileu disse isso, eu tenho uma variável livre. Eu tenho um mero esquema proposicional. Isso refere-se ao que Galileu disse. Isso é, a Terra gira. E Galileu disse isso, e Galileu disse que a Terra gira. Ninguém vai dizer que isso é a forma geral da proposição. Tá? Mas, do mesmo modo, suponhamos que Maria diz choveu a cântaros todo dia. E Lucas diz, assim estão as coisas. Agora Laura entra e, sem ter ouvido o que Maria falou, ouve Lucas e se pergunta se o que ele disse é verdadeiro ou falso. Ora, ela não tem como responder essa pergunta.
porque ela toma, assim estão as coisas, como uma variável livre. E é apenas com uma variável ligada que isso cumpre a sua função. Tá? Assim estão as coisas. Ter a forma de uma proposição empírica é ser qualquer coisa que pode ser um antecedente anafórico ao qual está ligada essa variável. Vejam, eu estou falando de anáfora proposicional, mas o mecanismo é essencialmente o mesmo da anáfora na referência de termos singulares. Se Laura pensava que ela ia ganhar o prêmio, na oração, se eu tomo a oração subordinada, ela ia ganhar o prêmio isoladamente, eu tenho uma variável livre. Mas na construção, Laura pensava que ela ia ganhar o prêmio, ela não é uma variável livre, mas é uma variável ligada pelo antecedente anafórico, que é o nome próprio Laura. Como na codificação de primeira ordem, para todo x f de x, x é uma variável ligada pelo antecedente anafórico, que é o codificador universal. É exatamente a mesma relação que tem com o pronome relativo. Laura pensava que ela ia ganhar o prêmio. Como escreve Quine em Word and Object, o embrião psicogenético da variável ligada é o pronome relativo. Tá? Então, o que Wittgenstein encontra em Moore de interessante? É que Moore apela para proposições que têm a forma de proposições empíricas, proposições da forma assim estão as coisas, proposições que dizem, aparentemente trazem informação sobre fatos empíricos e que, no entanto, são tomadas por Moore como proposições certas, indubitáveis, tão certas quanto qualquer proposição da lógica, quanto qualquer tautologia ou proposição matemática. E o que é intrigante é que é uma proposição empírica, ou que pelo menos tem a forma de uma proposição empírica, seja tão certa, tão incontroversa, tão indubitável, quanto 2 mais 3 igual a 5. Ou, não é o caso que P e não P. Isso é o interesse que o trabalho de Moore tem para Wittgenstein. E é uma coisa que ele já havia notado antes. Tá? Referências a Moore estão presentes nas observações sobre a filosofia da psicologia, por exemplo, antes da viagem a Nova York, antes de 1949, que é quando, só para lembrar, no verão, naquele verão, agosto, setembro, de julho a setembro aproximadamente, Wittgenstein esteve nos Estados Unidos, aí discutiu com Malcolm. Malcolm tinha publicado um artigo Defending Common Sense, em que ele discute as ideias de Moore. Moore tinha escrito uma carta a Malcolm respondendo aquela crítica, e de tudo isso Wittgenstein tomou conhecimento, e sobre tudo isso ele conversou com Malcolm durante a sua estadia em Ithaca, New York. E é só na volta para a Europa que ele toma os escritos de Moore e começa a trabalhar sistematicamente sobre eles, numa ordem que inverte a cronologia. Wittgenstein se ocupa inicialmente da Prova de Mundo Exterior, que é um texto de 1939, e depois ele vai para a Defesa do Senso Comum, que é um texto de 1925. Nós vamos ver por que Wittgenstein segue esse itinerário, que forma, grosso modo, a estrutura geral de Sobre a Certeza. Primeiro as notas sobre a Prova de Mundo Exterior, depois as notas sobre a Defesa do Senso Comum. Bom, eu quero fazer uma observação, ainda que de maneira perfunctória, muito sumária. Se o curso for sobre Moore, a gente tinha que olhar essas coisas com muito mais devagar, sobre a origem, a gênese do método de argumentação de Moore em filosofia. O ponto de partida de tudo, e aqui é de tudo mesmo, da filosofia de Moore, como de nada menos que toda a história da filosofia analítica. Começa tudo em 1998 com a conferência de Moore sobre a natureza do juízo, on the nature of judgment. Ali, Moore montou um ataque ao coração da tradição idealista na filosofia, de Kant a Bradley, o coração que ele identificava como sendo a concepção do juízo como o exercício de capacidades ativas da mente, da espontaneidade do entendimento, para falar como Kant.
Moore identifica nessa concepção do juízo como fundado na espontaneidade do entendimento um amálgama desastroso entre as condições da verdade de uma proposição e as condições do assentimento a essa proposição. Entre o que pertence, para falar em termos de Frege, à barra horizontal, conteúdo, e o que pertence à barra vertical, ato, entre conteúdo e ato do juízo. Esse seria o defeito insanável do idealismo. Como ele explica no parágrafo 80 de Principia Ética, frequentemente se diz, e com razão, concede Moore, digamos assim, é a meia-verdade do idealismo, que eu não posso nunca distinguir o que é verdadeiro do que me parece verdadeiro, do que eu creio ser verdadeiro. E é verdade. Eu não posso contemplar o conjunto das minhas crenças e dizer essas são verdadeiras e essas não são. Qualquer conteúdo que eu considere que não é verdadeiro, ipso facto não é uma crença minha. Agora bem, a isso então, a essa concepção idealista do juízo, Moore opõe uma concepção em que o juízo está fundado, todo conhecimento de fato proposicional, discursivo, conceitual, está fundado num modo de contato cognitivo que não é proposicional, que não é discursivo, que não é conceitual. A espécie de cognição que Russell vai chamar, tomando o termo de empréstimo a William James, que por sua vez o tomou de empréstimo a John Grote, conhecimento por contato, knowledge by acquaintance. Tá? Dessa concepção, o fundamento de todo juízo está numa relação não judicativa, não proposicional, que é a apreensão direta dos objetos que formam o conteúdo da nossa experiência, do nosso pensamento. Moore extrai uma estratégia de argumentação filosófica. Tá? A filosofia é concebida como a decomposição de complexos conceitos e juízos nos seus constituintes elementares, que são aqueles que nós conhecemos por contato. Tá? Então, entende-se que a apreensão por contato, por exemplo, de conteúdos da nossa percepção, seja o paradigma da cognição que Moore adota, e, seguindo Moore, Russell também. Numa passagem famosa do prefácio aos Principles of Mathematics, publicado em 1903, Russell diz que o objetivo central da lógica filosófica é ver claramente e dar aos outros a ver claramente as entidades envolvidas, de tal modo que a mente possa ter com essas entidades a espécie de contato direto, direct acquaintance, que ela tem com a vermelhidão ou o sabor do abacaxi. Então, a filosofia é um regresso até esse estado primitivo, em que não se argumenta mais. Constata-se que você tem esse contato cognitivo. Não é por acaso que Russell fala vermelhidão, invoca a experiência da percepção de uma cor. É exatamente uma experiência análoga que Moore vai invocar em Principia Ética. A tese fundamental desse livro é que a noção central da ética, a noção do bem, é uma noção primitiva, como amarelo, diz Moore. E a tese central de Moore no livro, Principia Ética, foi publicado no mesmo ano que o de Wittgenstein. Os dois livros saíram no mesmo ano, um sobre princípios da matemática, outro sobre princípios da ética. E a ideia fundamental é que o bem não pode ser aprendido discursivamente. Que toda tentativa filosófica de definir o bem está fatada ao fracasso. Tá? O bem é aprendido em troca por contato diretamente. De onde a arquitetônica, a arquitetura argumentativa do livro de Moore. Moore passa a maior parte do livro examinando diferentes teorias filosóficas, éticas da virtude, éticas do dever, éticas utilitárias, consequencialistas e assim por diante,
e mostrando sempre a deficiência das suas tentativas de definir o bem. Tá? Essencialmente Moore apela para o chamado argumento da questão em aberto. Seja uma ética como a de Kant, que me diz que o que bom é aquilo que está conforme ao imperativo categórico. Eu imagino um X tal que X é conforme ao imperativo categórico, e a questão agora é, cabe perguntar se X é bom? Se ainda cabe essa pergunta, é porque o bem não foi definido. Isso vai acontecer em cada caso. A maior parte do livro, portanto, é destrutivo. É a destruição de várias tentativas de definir o bem. O bem é indefinível como amarelo. E isso explica a parte construtiva do livro, que se encontra apenas no último capítulo. O ideal, em que Moore, renunciando agora a argumentar, e é crucial, não se argumenta mais quando se chega nesse estágio, simplesmente se apresentam as coisas, Moore exibe o ideal, o bem. Exibe de tal maneira que o leitor possa reconhecer que ele já conhecia o bem, diretamente, independentemente de qualquer teoria filosófica. Moore, notório e célebre, isso diz simplesmente, ele dá dois exemplos, ou melhor, duas famílias de exemplos. Ninguém duvida, ao contrário, todo mundo sabe, que a apreciação da beleza na arte e na natureza e a afeição pessoal no amor e na amizade são coisas intrinsecamente boas. Aqui não se argumenta. Nós vemos isso. No momento que a gente reconhece que a apreciação da beleza e a afeição pessoal são coisas intrinsecamente boas, a gente reconhece que tem uma experiência direta do bem. Como John Maynard Keynes, nos Portraits from Memory, escreve, para a geração dele, o lema era: o ideal é inefável e Moore é seu profeta. Isso causou um tremendo impacto, e tem um impacto na cultura britânica. No grupo de artistas e escritores conhecido como o grupo de Bloomsbury, ao qual pertenciam Keynes, Virginia Woolf e o marido dela, Leonard Woolf, Vanessa Bell, a irmã dela, Clive Bell, o marido da Vanessa, Duncan Lytton Strachey e outros mais, e dos quais estava próximo o Russell também. A leitura de Princípio e Ética foi um grande acontecimento nas vidas de todos eles. Keynes diz, a impressão que a gente tinha é que nada tão poderoso tinha sido apresentado em filosofia desde Platão. Há uma carta de Virginia Woolf para sua irmã, Vanessa Bell, em que Virginia Woolf diz: eu estou lendo o Princípio e Ética de Moore. Sinto-me como uma formiguinha que está subindo a torre de uma imensa catedral. Tá? Em todo caso, o ponto crucial aqui é esse, o impacto que o final do livro tem. Ao expor o ideal no último capítulo, Moore se limita a afirmar, sem pretender provar, que a contemplação estética e a afeição pessoal são bens intrínsecos. A ideia é que qualquer um pode ver que é assim. Isso não é uma fraqueza, que ele não argumente, que ele não precisa argumentar, é a força da filosofia moral de Moore. Do mesmo modo, quando Moore se volta para temas epistemológicos, a contribuição à epistemologia reformada que deve suceder ao que ele, em Princípio e Ética, parágrafo 80, recomenda jogar no lixo. Ele diz: a ideia de que uma proposição pode se tornar verdadeira pelo fato de ser acreditada é uma ideia perfeitamente absurda. No entanto, essa ideia forma o núcleo da chamada Revolução Copernicana de Kant na filosofia. E é isso que torna imprestável toda a massa de literatura moderna a que essa revolução deu origem e que é chamada teoria do conhecimento. Então joga-se fora toda a teoria do conhecimento. O que deve vir no lugar, a nova epistemologia, que os escritos da década de 20 em diante de Moore, em particular a defesa do senso comum, anunciam, não está mais engajada na tarefa desesperada de refutar o ceticismo, provando que aquelas
coisas que se pode colocar em dúvida, que alude o título da primeira meditação cartesiana, a saber, tudo ou quase tudo, são de fato conhecidas. Tá? Isso é o que Moore faz na defesa do senso comum. Texto que impressionou profundamente Wittgenstein, antes de ir a Nova York, antes de discutir com o normal. Wittgenstein já teria dito isso. Nós temos duas fontes de informação sobre isso, confirmatórias. Uma é Malcolm, no seu livrinho sobre Wittgenstein, e outra é Anscombe, no prefácio sobre a certeza. E Wittgenstein, ao ler sobre a certeza, ao ler a defesa do senso comum, ficou muito impressionado e disse a Moore que isso era a melhor coisa que Moore tinha publicado. E Moore concordou. Né? Muito bem. O que aparece nesse livro que é análogo ao que nós vimos Moore fazer em Ética? Moore dá uma lista de proposições que ele afirma que serem proposições cuja verdade ele conhece, que são proposições certas, e em favor das quais ele não oferece nenhum argumento. Por quê? Porque não precisa argumentar. Tá? No que segue, ele explica, eu estou lendo agora uma passagem bem do início da defesa do senso comum. No que segue, eu simplesmente tentei enunciar, um por um, alguns dos pontos mais importantes em que a minha posição filosófica difere das posições que foram adotadas por alguns outros filósofos. Pode ser que os pontos que eu tive a ocasião de mencionar não são realmente os mais importantes, e possivelmente alguns deles serão pontos em relação aos quais nenhum filósofo de fato discordou de mim. Mas até onde eu posso ver, cada um deles é um ponto com relação ao qual muitos realmente divergiram. Embora em muitos casos, em todo caso, cada um também é um ponto acerca do qual muitos terão concordado comigo. O primeiro ponto é um que envolve um grande número de outros pontos. E é um que eu só posso enunciar claramente, como quero, tomando algum vagar. O método que eu vou usar para isso é o seguinte. Eu vou começar enunciando, sob o título 1, uma longa lista de proposições, que parecerão à primeira vista truísmos ou trivialidades, né, tão óbvios que nem vale a pena enunciá-los. São, de fato, um conjunto de proposições, cada uma das quais, na minha opinião, eu sei com certeza que é verdadeira. Vou, em seguida, sob o título 2, enunciar uma única proposição que faz uma afirmação sobre um conjunto inteiro de classes de proposições. Cada classe sendo definida como a classe consistente de todas as proposições que se assemelham a uma das proposições em 1 sob um certo aspecto. 2, portanto, é uma proposição que não poderia ser enunciada até que a lista de proposições em 1 ou alguma lista semelhante tivesse já sido fornecida. 2 é ela própria uma proposição que pode parecer um truísmo tão óbvio que nem vale a pena enunciar. E também é uma proposição que, na minha opinião, eu sei com certeza que é verdadeira. Mas, todavia, é, até onde eu sei, uma proposição com relação à qual muitos filósofos, por razões diferentes, divergiram de mim. Mesmo se não negaram diretamente 2, sustentaram concepções incompatíveis com ela. O meu primeiro ponto, portanto, pode consistir nisso que 2, junto com todas as suas implicações, algumas das quais eu mencionarei expressamente, é verdadeiro. Ou então, eu começo, portanto, com a minha lista de truísmos, cada um dos quais, na minha opinião, eu sei com certeza que é verdadeiro. As proposições a serem incluídas nessa lista são as seguintes. Atenção agora.
existe no presente um corpo humano vivo que é meu corpo. Este corpo nasceu num certo tempo no passado e existiu continuamente desde então, ainda que não sem passar por mudanças. Por exemplo, era muito menor quando nasceu e por algum tempo depois do que é agora. Desde que nasceu, esteve sempre ou em contato com ou não muito longe da superfície da Terra. E a cada momento desde que nasceu, existiram também muitas outras coisas, tendo formas e tamanhos em 3 dimensões, no mesmo sentido familiar em que ele as tem, das quais ele esteve a várias distâncias, no sentido familiar em que ele agora está a uma certa distância, tanto da lareira quanto da estante, e a distância maior da estante do que da lareira. Também existiram, muito seguidamente em todo caso, algumas outras coisas dessa espécie com as quais ele esteve em contato. No sentido familiar em que ele está agora em contato com a caneta que estou segurando na minha mão direita e com alguma das roupas que estou vestindo. Entre as coisas que nesse sentido formaram parte do seu ambiente, isto é, que estiveram em contato com ele ou a alguma distância dele, não importa quão grande, houve, a cada momento desde o seu nascimento, grandes números de outros corpos humanos vivos, cada um dos quais, como ele próprio, A, nasceu num certo tempo, B, continuou a existir por algum tempo depois de nascer, C, esteve a cada momento de sua vida desde o nascimento, ou em contato com, ou não muito longe da superfície da Terra. E muitos desses corpos já morreram ou deixaram de existir. Mas a Terra tinha existido também por muitos anos antes que meu corpo nascesse. E por muitos desses anos também, grandes números de corpos humanos a cada momento estiveram vivos sobre ela. E muitos desses corpos já tinham morrido ou deixado de existir antes que ele nascesse. Finalmente, chegando agora a um conjunto diferente de proposições, eu sou um ser humano. E tive, em diferentes tempos desde que o meu corpo nasceu, muitas experiências diferentes, de cada um de muitos tipos diferentes. Por exemplo, seguidamente percebi meu próprio corpo e outras coisas que formam parte do seu entorno, incluindo outros corpos humanos. Não apenas percebi coisas dessa espécie, mas também observei fatos acerca delas. Tal como, por exemplo, o fato que estou agora observando de que a lareira está, nesse momento, mais próxima do meu corpo que aquela estante. Estive ciente de outros fatos que eu não estava naquele momento observando, como, por exemplo, o fato, do qual estou agora ciente, de que o meu corpo existia ontem e também estava por algum tempo mais próximo daquela lareira que daquela estante. Também tive expectativas com relação ao futuro e muitas crenças de outras espécies, verdadeiras e falsas. Pensei em coisas imaginárias, pessoas e incidentes imaginários. E tive sentimentos de muitas espécies diferentes. E assim como o meu corpo foi o corpo de um ser humano, a saber, eu próprio, que durante a sua vida teve muitas experiências dessa e de outras espécies diferentes, assim, no caso de muitos dos outros corpos humanos que existiram sobre a Terra, cada um foi o corpo de um ser humano diferente, que durante a vida desse corpo teve muitas espécies diferentes de cada uma dessas e de outras espécies diferentes. Tem muitas espécies diferentes de experiências, de cada uma dessas e outras espécies diferentes. Parágrafo 2 agora. Chego agora ao truísmo único, que, como se verá, não poderia ser anunciado a não ser por referência à lista inteira de truísmos que eu acabo de dar em um. Esse truísmo também é, na minha opinião, algo que eu sei com certeza que é verdadeiro. E é o seguinte: no caso de muitas, não digo de todas, de muitos, não digo de todos, os seres humanos pertencentes à classe que inclui a mim mesmo, definida da seguinte maneira, isso é, como seres humanos
tiveram corpos humanos, que nasceram e viveram por algum tempo na Terra e que tiveram durante a vida desses corpos muitas experiências diferentes de cada uma das espécies mencionadas em um, é verdadeiro que cada um, frequentemente, durante a vida de seu corpo, soube, com respeito a si mesmo e a seu corpo, e com respeito a algum tempo anterior a qualquer dos tempos em que eu escrevi as proposições em um, uma proposição correspondente a cada uma das proposições em um, no sentido de que ela afirma com respeito dele próprio, de seu corpo, e de do tempo em questão, a saber, em cada caso, o tempo em que ele o soube, exatamente o que a proposição correspondente em um afirma com respeito a mim ou ao meu corpo e ao tempo em que eu escrevi a proposição. Quer dizer, a gente tem aqui uma espécie não, é exatamente um caso de generalização universal. O grupo 1 é formado por uma lista de proposições introduzidas por eu, Moore, sei com certeza que, e aí vem a lista. E agora, isso se generaliza o seguinte: para todo sujeito S sabe com certeza que, e aí vem uma lista de proposições que correspondem às proposições em um. Exceto que um é assim: eu, Moore, nasci e sempre estive junto ao próximo à superfície da Terra, e isso vai dizer para cada outro sujeito: eu, fulano de tal, eu, Paulo, nasci há algum tempo e meu corpo sempre esteve próximo da superfície da Terra, etc, etc. Em outras palavras, o que dois afirmam é apenas o que parece um truísmo óbvio, que cada um de nós significando muitos seres humanos da classe definida, frequentemente soube, com respeito a si mesmo, a seu corpo e no tempo em que o soube, tudo que ao escrever a minha lista de proposições em um, eu alegava saber sobre mim mesmo ou meu corpo no tempo em que eu escrevi aquela proposição. Tá? Isto é, assim como eu sabia, quando escrevi, existe no momento presente um corpo humano vivo que é meu corpo, assim cada um de nós frequentemente soube, com respeito a si mesmo e a algum outro tempo, a proposição diferente, mas correspondente, que ele então poderia expressar dizendo: existe no presente um corpo humano que é meu corpo. Assim como eu sei, muitos corpos humanos além do meu existiram e viveram sobre a Terra, cada um de nós frequentemente conheceu a proposição diferente, mas correspondente. Muitos corpos humanos que não o meu já viveram na Terra. Assim como eu sabia, muitos corpos humanos que não o meu próprio, muitos seres humanos que não eu próprio, perceberam e sonharam e sentiram, assim cada um de nós frequentemente soube a proposição diferente, mas correspondente. Muitos corpos humanos que não eu, muitos seres humanos que não eu, antes de agora, perceberam, sonharam e sentiram, e assim por diante, no caso de cada uma das proposições enunciadas em um. Bom, a questão crucial que esse texto suscita para Wittgenstein, como nós vamos ver, com que direito Moore faz uma lista dessas? A lista parece ser de coisas certas, de coisas indubitáveis, mas a pergunta é: com que direito Moore faz uma lista dessas? Diga-se passagem, ele continuou fazendo. Me deixem pausar aqui para apanhar o livro e dar um outro exemplo da década de 40. Na conferência intitulada Certainty, Certeza, proferida na Universidade da Califórnia em Berkeley, em 1941, Moore começa a conferência assim: eu estou nesse momento, como todos vocês podem ver, numa sala e não ao ar livre. Estou em pé e não estou nem sentado nem deitado. Estou vestido e não estou de modo algum nu. Estou falando em voz bem alta e não estou nem cantando, nem suspirando, nem silenciando. Tenho na minha mão algumas folhas de papel com palavras escritas nelas. Há muitas outras pessoas na mesma sala que eu me encontro. E há janelas naquela parede e uma porta naquela outra. E aí Moore prossegue:
eu acabo de fazer um número de diferentes afirmações. E eu fiz essas diferentes afirmações muito positivamente, como se não houvesse dúvida alguma de que elas são verdadeiras. E ele vai sustentar justamente que não há dúvida alguma de que elas são verdadeiras. O que é realmente intrigante é com que direito é possível fazer essas afirmações. E como o conteúdo dessas afirmações se relaciona com, com qualquer tese filosófica que eventualmente eu possa enunciar com relação a esses tópicos. Moore prossegue o texto dele discutindo com filósofos que sustentarão alguns que essas proposições dessa lista não são verdadeiras e outros que sustentarão que, ainda que elas sejam, ninguém pode saber com certeza que elas são verdadeiras. E aqui Moore suscita um problema que deu muito que pensar a Wittgenstein. Ele escreve, na defesa do senso comum, por certo é o caso que todos os filósofos que sustentaram essas opiniões, repetidamente, mesmo nas suas obras filosóficas, expressaram outras opiniões inconsistentes com elas. Isso é, nenhum filósofo foi capaz de sustentar essas opiniões consistentemente. Que nós não sabemos de nada disso que é verdadeiro. Uma maneira em que eles deixaram transparecer essa inconsistência é ao aludir à existência de outros filósofos. Você diz que você não pode saber com certeza que existem outras pessoas, mas você argumenta com filósofos que sustentaram que isso pode ser conhecido. Outra maneira é ao aludir à existência da espécie humana, e em particular ao usar nós no sentido em que eu já constantemente usei. Isso é, no sentido em que qualquer filósofo que afirma que nós fazemos isso ou aquilo, por exemplo, que nós às vezes acreditamos proposições que não são verdadeiras, está afirmando não apenas que ele próprio fez a coisa em questão, mas que muitos outros seres humanos que tiveram corpos e viveram na Terra fizeram o mesmo. O fato é, por certo, que todos os filósofos que pertenceram à classe de seres humanos que existem apenas se dois, a proposição geral de Moore é verdadeira, isso é, a classe de seres humanos que frequentemente souberam que proposições correspondentes a cada uma das proposições em um eram verdadeiras. Ao sustentar concepções inconsistentes com as proposições que eles próprios sabiam ser verdadeiras e que sustentaram, portanto, opiniões inconsistentes com proposições que eles mesmos sabiam ser verdadeiras, e por conseguinte era de se esperar que eles próprios deixassem transparecer o seu conhecimento dessas proposições. O que é estranho, chegamos ao coração da coisa, o que é estranho é que filósofos tenham sido capazes de sustentar sinceramente, como parte de seu credo filosófico, proposições inconsistentes com o que eles próprios sabiam ser verdadeiro. E, no entanto, até onde eu consigo ver, isso frequentemente aconteceu. Bom, aqui nós temos algo estranho, né? Que filósofos tenham sido capazes de sustentar sinceramente, como parte do seu credo filosófico, proposições inconsistentes com o que eles mesmos sabiam ser verdadeiro. E, no entanto, diz Moore, até onde eu percebo, isso de fato aconteceu com frequência. Tá? A consideração dessa anomalia levou Moore a chamar a atenção para um problema ao qual Wittgenstein atribuiu imensa importância a partir do fim dos anos, já em meados da década de 40, acho que Moore anunciou pela primeira vez em 41, 42, por aí, o seguinte problema: o que há de errado quando alguém diz P, mas eu não acredito que P? Ou ao contrário, acredito que P, mas não P.
por exemplo, é um exemplo que o Moore dá, está nas Reply to My Critics, do volume The Philosophy of G. Moore, publicado em 1942. Fui ao cinema na última quinta-feira, mas não creio ter ido. Tem algo mal aí. Algo que soa quase como se fosse uma contradição. Mas, assinalar Moore não é uma contradição. Porque é logicamente possível que eu tenha ido ao cinema e que eu não acredite ter ido ao cinema. Tá? É logicamente possível que esteja chovendo e eu não acredite que está chovendo. Assim como é logicamente possível que eu acredite que está chovendo e não esteja. Tanto a ignorância quanto o erro são possibilidades lógicas. No entanto, se alguém profere está chovendo, mas eu não acredito nisso, há uma certa incongruência. E em que consiste essa incongruência? O Moore falou disso numa palestra no Moral Sciences Club, em Cambridge, no fim da década de 30, e Wittgenstein ficou profundamente impressionado. Ele escreveu uma carta para Moore no dia seguinte, dizendo: você fez uma descoberta e deve publicá-la. Você descobriu algo que é como uma contradição, mas não é contradição. Ou, em todo caso, que mostra a sua descoberta que a contradição não é a coisa simples que os lógicos pensam que são. Wittgenstein chamou a esse problema o paradoxo de Moore, em que consiste o paradoxo de dizer e descrer. Né? Para vocês terem uma ideia da importância que Wittgenstein dava a essa descoberta de Moore, estou insistindo nisso porque isso está estreitamente relacionado à estratégia argumentativa da defesa do senso comum. Numa anotação datada de 1948, antes, portanto, da viagem aos Estados Unidos, Wittgenstein escreve: com seu paradoxo, Moore mexeu num ninho de vespas. E se as vespas não saíram voando como deviam, foi só porque estavam muito apáticas. Um ninho de vespas. E só as vespas estavam muito sonolentas, senão elas teriam voado para todos os lados. A meu ver, o parágrafo 80 de Princípio Ética que eu já mencionei contém o embrião do problema. Quando Moore escreve lá, frequentemente se observa que eu não posso, a momento algum, distinguir o que é verdadeiro do que eu penso sê-lo. E isso é verdade. Mas, embora eu não possa distinguir o que é verdadeiro do que eu penso sê-lo, sempre posso distinguir o que eu quero dizer ao dizer que algo é verdadeiro do que eu quero dizer ao dizer que eu penso que é. Pois eu compreendo o significado da suposição de que o que eu penso pode ainda assim ser falso. Aqui não tem nenhum problema se eu digo suponhamos que chove, eu não acredito nisso. Também não tem nenhum problema se eu digo acerca de mim no passado chovia e eu não acreditava nisso. Eu acreditava em Papai Noel, mas Papai Noel não existe. Também não tem nenhum problema se eu digo na terceira pessoa está chovendo, mas Pedro não acredita nisso. O problema acontece, apenas a incongruência emerge quando eu tenho uma proposição enunciada na primeira pessoa do tempo presente no modo indicativo. A suposição de que eu tenho uma crença falsa ou de que é uma verdade que eu desconheço não tem nenhuma contradição. O que eu não posso é afirmar que a situação é essa. Em 1946, Wittgenstein sistematiza suas ideias sobre o paradoxo de Moore até aquele momento, no que foi publicado como a seção 10 daquilo que originalmente foi chamada a segunda parte das investigações filosóficas, e que hoje nós sabemos que não era para ser parte das investigações filosóficas. O texto das investigações é a antiga primeira parte e mais nada. Tá? É o texto que Wittgenstein dá por, se não concluído, dá por fechado. Ele não vai mais trabalhar sobre aquilo, ele escreve um prefácio em 1945. Mas ele continuou investigando essas coisas e no material que foi publicado, que antigamente era chamado segunda parte das investigações, e hoje é publicado como um apêndice com o título de Filosofia da Psicologia, um fragmento, a seção 10 inteira é dedicada ao paradoxo de Moore. E Wittgenstein formula lá o seguinte: o paradoxo de Moore pode ser expresso assim: a declaração creio que as coisas estão assim é usada de modo semelhante à asserção as coisas estão assim.
Mas a suposição de que eu creio que as coisas estão assim não é usada com a suposição de que elas estão assim. A suposição de que as coisas estão assim é uma suposição sobre mim. Perdão, a suposição de que eu creio que as coisas estão assim é uma suposição sobre mim. A suposição de que as coisas estão assim é uma suposição sobre como as coisas são. Mas quando eu digo creio que as coisas estão assim, eu não estou falando das minhas crenças, eu estou falando de como as coisas são. Tanto que se eu digo creio que vai chover e uma outra pessoa diz creio que não vai, nós estamos divergindo. Não estaríamos se cada um tivesse dizendo, bom, eu tenho essa crença e eu tenho essa outra. Tá? A formulação mais lapidar do paradoxo de Moore que eu conheço se encontra nos últimos escritos sobre a filosofia da psicologia, que são contemporâneos a Sobre a Certeza. No primeiro volume, parágrafo 427, Wittgenstein usa a seguinte formulação: a linha x está enganado não tem ponto real para x igual a eu. Aqui a linha submerge na escuridão. Eu posso dizer de outras pessoas está enganado. Eu não posso coerentemente dizer de mim mesmo. Comentando essa passagem no seu esplêndido livro sobre Moore, G. Moore, da coleção The Arguments of the Philosophers, da Routledge, Thomas Baldwin observa que Wittgenstein está assinalando, como Moore tinha feito já desde 1903, lá em Sobre a Certeza, uma inescapável, escreve Baldwin, uma inescapável fusão da nossa concepção sobre o mundo como ele é com a nossa concepção sobre o mundo como acreditamos que ele é. No caso das crenças dos outros, das próprias crenças passadas e das crenças que hipoteticamente supomos ter, nenhuma fusão dessas acontece. Podemos supor que se fôssemos capazes de adotar uma perspectiva inteiramente de terceira pessoa sobre nós mesmos, as conjunções moorianas se tornariam admissíveis. E agora ele cita Wittgenstein numa passagem desse fragmento, Filosofia da Psicologia, de 46, e então seria também possível dizer, está chovendo e eu não acredito nisso, ou parece-me que meu ego acredita nisso, mas isso não é verdade. Teríamos, diz Wittgenstein, de completar a imagem com um comportamento que indicasse que duas pessoas estavam falando pela minha boca. E nas observações sobre a filosofia da psicologia, Wittgenstein dá vários exemplos de situações em que nós entenderíamos que alguém dissesse P, mas eu não creio que P, imaginando uma espécie de cisão do sujeito. Tá? O meu ego pensa que P, mas o meu superego pensa que não P. Ele dá vários exemplos psicopatológicos de cisão esquizofrênica, de cisão interna, de um eu cindido, no sentido freudiano, mas também ele imagina situações de fratura entre uma função pública e uma convicção privada. Então ele imagina, por exemplo, um funcionário de uma estrada de caminho de ferro, anunciando o trem número tal vai chegar às tais horas, e depois numa espécie de aparte, pessoalmente eu não acredito nisso. Mas, então nas investigações dele, nas investigações do apêndice das investigações, teríamos de completar a imagem com um comportamento que indicasse que duas pessoas estavam falando pela minha boca. Mas, prossegue Baldwin, a formulação de Wittgenstein mostra que não há saída para a impossibilidade de uma crença mooriana. Mesmo se o eu se divide, o problema reaparece para a relação de cada eu com suas próprias crenças. Numa passagem dos cahiers, dos cadernos de notas de Simone Weil, filósofa francesa da primeira metade do século XX, Simone Weil observa: um pintor não representa o lugar em que ele se encontra. Mas, olhando para a pintura, posso deduzir sua posição em relação às coisas representadas. Por outro lado, se ele se representa a si próprio na pintura, eu sei com certeza que o lugar onde ele aparece não é o lugar que ele ocupa. Pensem no quadro de Velázquez Las Meninas. Em primeiro plano tem as meninas e as duenhas da família real espanhola, e lá ao fundo você vê um pintor que está pintando aquela cena, mas o pintor está pintando da perspectiva que é oposta, 180 graus, àquela da qual você está vendo o cenário. O pintor se representa ele próprio pintando, mas eu posso, como diz Simone Weil,
com certeza eu sei que o lugar onde ele aparece não é o lugar que ele ocupa. A raiz da dificuldade que suscitada pelo paradoxo de Moore foi apontada com precisão cirúrgica, a meu ver, por Gareth Evans, na sua obra-prima, publicada póstumamente, The Varieties of Reference. E Evans aí comenta uma outra observação caracteristicamente enigmática atribuída a Wittgenstein. Alguém conta que numa discussão em Oxford, Wittgenstein teria dito o seguinte: se um homem me diz, olhando para o céu, penso que vai chover, logo existo, eu não o compreendo. Comentando essa passagem, Evans escreve: a contribuição é certamente epigramática, mas penso que Wittgenstein estava tentando solapar a tentação de adotar uma posição cartesiana, forçando-nos a examinar mais de perto a natureza do nosso conhecimento de nossos próprios estados mentais, e particularmente forçando-nos a abandonar a ideia de que esse conhecimento sempre envolve um olhar voltado para dentro, sobre estados e atividades a que só a própria pessoa tem acesso. O ponto crucial é o que eu assinalei em itálicos. O que ele assinalou em itálicos foi olhando para o céu. Se um homem me diz olhando para o céu, penso que vai chover, logo existo, não o compreendo. O ponto crucial é o que eu assinalei em itálicos. Ao fazer uma autoatribuição de crença, nossos olhos estão, por assim dizer, e às vezes literalmente, voltados para fora, para o mundo. Se alguém me pergunta, você acha que haverá uma terceira guerra mundial? Devo levar em conta ao responder exatamente os mesmos fenômenos que levaria em conta se devesse responder à pergunta: haverá uma terceira guerra mundial? Habilito-me a responder à pergunta se creio que P, empregando qualquer procedimento de que disponha para responder à pergunta se P. É porque a autoatribuição de um juízo é assim parasitária da formação do juízo. Quando me perguntam se eu creio, eu não olho numa caixa de crenças para ver se essa crença está lá, eu me pergunto se isso é algo a que eu devo dar sentimento. Tá? É por isso que creio que P pode ser usado como diz Wittgenstein, a afirmação hesitante de P. Ele diz lá no fragmento da filosofia da psicologia, não confunda uma afirmação hesitante com uma afirmação de hesitação. Tá? Sem que por isso as conjunções anômalas de Moore sejam contradições. Eu quero insistir nisso, é chover no molhado, mas, afinal de contas, e infelizmente, como diria Russell, o erro, creio que P, mas P é falso, e a ignorância, P é verdadeiro, mas eu não creio que P, são, como insistia Moore, perfeitamente possíveis. O paradoxo consiste que, para todo sujeito S, haja pelo menos uma proposição possivelmente verdadeira acerca de S, que S não pode coerentemente tomar por verdadeiro. É uma espécie de ponto cego. Foi, aliás, admiravelmente explorado, empregando a metáfora do ponto cego, por Roy Sorensen no livro intitulado justamente Blind Spots, Pontos Cegos. O paradoxo consiste em que para cada sujeito A, para cada um de nós, haja pelo menos uma proposição possivelmente verdadeira acerca de si mesmo, que o sujeito não pode coerentemente tomar por verdadeira, o que todavia não impede de supor a sua verdade, desde que, nas palavras de Moore, ele compreenda a suposição de que crer ser verdadeiro possa mesmo assim ser falso. Tá? Bom, isto sobre as linhas gerais da defesa do senso comum. Qual é o próximo passo para Moore agora? O próximo passo foi discutido por vários dos que escreveram sobre um dos interlocutores de Moore, e é dado por Moore na década de 30, a saber se há proposições que nós podemos tomar como verdadeiras, como aquelas proposições da lista de sobrecerteza, ou mais laconicamente da lista da conferência de sobrecerteza, não, as proposições da lista da defesa do senso comum, ou aquela breve lista do início da conferência Certeza de 41, delineia-se aqui, desenha-se aqui uma estratégia de prova filosófica. A saber o seguinte: você tem uma tese filosófica que tem a consequência de que eu não sei
que estou a uma certa distância da estante, a uma certa distância da lareira, ou que eu não sei que estou em pé falando, ou sentado falando, o que eu não sei que a Terra existia antes do meu nascimento e coisas assim. Você tem uma proposição filosófica que implica que qualquer coisa dessas não é sabida, tá? Você reduz essa proposição ao absurdo. A teoria filosófica tem essa consequência é falsa, logo, por modus tollens, a teoria filosófica é falsa. Nós vamos ver então, Moore tirar todas as consequências dessa observação. O que é estranho é que os filósofos tenham sido capazes de sustentar sinceramente, como parte do seu credo filosófico, proposições inconsistentes com o que eles mesmos sabiam ser verdadeiro. E, no entanto, até onde eu percebo, isso de fato aconteceu com frequência. Se Moore tiver razão, descortina-se aqui uma estratégia de acerto de contas com as posições filosóficas que incorporam proposições incompatíveis com o senso comum. E isso vai nos levar à prova de um mundo exterior de 1939, que é o assunto da nossa próxima aula.